Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves, terapeuta integrativa quântica, e hoje eu estou aqui para continuar com a nossa série Transurf na Prática, e esse é o terceiro vídeo. Então, se você ainda não assistiu os outros dois, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você assista antes de continuar aqui comigo. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. E também já quero avisar, todos os vídeos dessa série têm material de apoio, que o link vai estar aqui embaixo também, inclusive com as indicações dos livros que vou citando aqui durante os episódios e exercícios. Essa série também tem exercícios práticos para que você consiga alterar a sua realidade e viver aquilo que você realmente deseja. Então vamos lá. Agora vamos utilizar nossa imaginação novamente, como eu já tinha explicado sobre o espaço das variantes ser uma biblioteca. Então vamos supor que você está ali na biblioteca e aí você escolheu o livro com a sua versão abundante. Você achou interessante e falou assim: agora eu quero experimentar essa versão. E aí você entrou no livro e começa a viver o personagem principal. E esse personagem, ele tem um ótimo equilíbrio financeiro, tem dinheiro investido, sabe o que fazer com o dinheiro, sabe quanto ele pode gastar, quando ele pode gastar, sabe o quanto ele tem investido, sabe o quanto ele pode fazer e faz esse dinheiro, e ele é saudável financeiramente. E aí ele vai vivendo essa vida, vendo que as coisas são mais fáceis. Ele vive com uma paz interior. Ele, claro, tem algumas dificuldades, mas é normal, coisa da vida. Só que ele tem uma mente tão clara, tão centrada, ele é tão organizado, ele é tão produtivo que ele percebe que a prosperidade não é só financeira. Ele percebe que os relacionamentos dele são bons, que ele tem comida agradável, saudável na geladeira dele. Ele pratica atividade física, tem um corpo maravilhoso. E ele, um dia, se olha no espelho, olha para aquele rosto bonito, alegre e fala, pensa, né, consigo mesmo, eu tô vivendo isso mesmo? E automaticamente começa a inundar o corpo dele de um bem-estar, porque ele começa a olhar para o espelho e sorrir, feliz, satisfeito, grato com aquela energia, com aquela coisa gostosa. Ele olha para as coisas, tudo mais colorido, mais bonito. Ele vê beleza em muitos lugares. Ele vê as coisas que ele tem, as pessoas, os relacionamentos e fala: "Nossa, que delícia, que vida maravilhosa". Ele percebe que ele nunca sentiu uma paz tão grande, uma paz que ele não consegue nem explicar. E aí, essa paz ele vai se transformando em um amor tão imenso que parece que não cabe dentro dele. Só que aí você acordou. Você acordou. Você não estava mais na biblioteca, nem dentro do livro, nem dentro daquela vida. Você acordou para sua vida. E você até trouxe aquela sensação gostosa do sonho, mas quando o celular despertou, você se decepcionou tanto. Você olhou e falou: "Ah, eu tenho que levantar de novo para aquele emprego, que eu não sou reconhecida". E aí você levanta, você vai tomar seu café correndo, porque já tá em cima da hora. E aí você percebe que não tem açúcar porque acabou o açúcar e você não conseguiu comprar, porque o dinheiro do seu pagamento só ia cair daqui a 2 dias. Você teve que tomar um café sem açúcar e você foi trabalhar. Você chegou naquele trabalho e automaticamente já começou até um mal-estar interno, porque você viu o seu chefe e ele já começou a falar das coisas que precisa saber, sem ao menos perguntar se você não tinha tantas coisas lá que você já sabia que tinha para fazer e não daria tempo de fazer aquilo que ele estava pedindo. Não existe nenhum tipo de compreensão. Você se sente cansado, parece que você não tinha dormido a noite inteira. Você se sente ansioso, estressado.
E aí você lembra do sonho. Nossa, mas que sonho maravilhoso. Eu quero viver essa vida. Você se identificou com isso? Agora eu quero te falar sobre os personagens. Nos outros vídeos eu tinha pedido para você decidir o livro que você quer viver e como você gostaria de se sentir ao viver aquela realidade. Vadim Zeland fala que somos atores de um grande filme e você pode adaptar para o livro da biblioteca. E nós estamos interpretando papéis de acordo com a nossa vibração e autoimagem. E vamos passar agora para o filme. Vamos supor que os nossos livros estão se transformando em filmes. E aí o universo, ele funciona como um roteiro que responde ao personagem que você está representando. Então, esse segundo personagem, ele está se tornando talvez uma vítima, ou interpretando um papel de fracassado. Só que eu quero que você entenda que geralmente quem é vilão, quem é fracassado, não aparece muito na história. Às vezes até aparece, mas vilão, você quer ser o vilão? Se você quiser, tudo bem, não tem problema. Mas vamos supor que você quer ser sim, o herói desse filme, o protagonista. Agora, um personagem fracassado, ele até pode sim ser o protagonista, mas aí ele tem que estar disposto a mudar. E como eu disse nos vídeos passados sobre a nossa vibração, somos seres vibracionais, para que o universo te dê o protagonismo daquele personagem em que as coisas fluem para ele, que aquele personagem ele é abundante, ele é próspero em todos os sentidos, você precisa mudar internamente. Então hoje eu vou te mostrar alguns personagens que, vamos dizer assim, que pode estar te deixando nessa vibração, nessa realidade, nesse filme que você não quer. Então, às vezes, a gente tem uma vítima. Quem desempenha vítima? Geralmente é passiva, ressentida, aquela pessoa que, ai, nada dá certo para mim, reclama, culpa os outros, tenta colocar a responsabilidade. Você é culpada da minha infelicidade. É aquele tipo de pessoa. Temos o fracassado, que se sente derrotado, sem direção, perdido na vida e fica assim: eu nunca vou conseguir. Desiste fácil. Começa uma coisa, desiste rapidinho, procrastina, fala: ah, isso é muito difícil, eu não consigo. Temos também imaturo. É aquele que ele é muito inconstante. Não que você não. A gente tem os ciclos da vida, mas é aquela pessoa que cada hora, cada instante do dia tá de um jeito. Explosiva, às vezes tá calma, você não sabe o que vai vir dali. E é aquele que tem a atitude de falar assim: não, alguém vai resolver por mim. Foge da responsabilidade, não tá nem aí. Não, eu vou fazer o que é melhor para mim, mas não com aquela atitude de. Porque a gente tem um egoísta de que eu vou fazer o que é melhor para mim, mas não porque ele é mimado. Não porque é aquela pessoa que, ah, eu quero assim, pronto, acabou. Não, é aquela pessoa que às vezes olhou para ao redor e falou assim: "Não, eu preciso fazer o que é melhor para mim agora". Porque senão aquela pessoa ali vai continuar entrando não respeitando os meus limites. Enfim, isso aí também é um papo para outro vídeo. A gente também tem o irresponsável, que ele é desorganizado, instável também, aquele que fala, ah, tanto faz, tem uma repetição de erros, de negligencia as coisas, então ele também não tá nem ele, tá mais ou menos tá pertinho ali do imaturo. E aqui também a gente tem os construtivos, que seriam para a gente acessar as realidades positivas, aquilo que a gente determina como bom para a gente. Então, temos o autorresponsável, que ele é mais centrado, ele é firme, ele sabe que ele é responsável não só pela criação da realidade dele, mas pela vibração, porque é com a vibração que a gente acessa uma nova realidade. Então, ele tem comportamentos que assume os erros e acertos, entende que ele está aprendendo, que ele está nessa jornada, mas ele não ignora a responsabilidade que ele tem sobre as coisas, tá? Ele também não é aquele, ai, coitado, tudo sobe para mim. Não, não, não.
eu sou responsável por isso, eu vou tentar consertar isso, mas vida que segue, pronto. Temos o vencedor, que ele é mais confiante, disciplinado, então ele sempre afirma, eu sou capaz, ele tem uma perseverança muito grande, clareza, ele sabe o que ele quer, então, porque o vencedor, ele tem uma meta, então, se ele tem uma meta, ele sabe o que ele quer. Temos um mestre de si, consciente, que ele é presente, ele escolhe as coisas com sabedoria, age com intenção, com intuição, com significado. Não é aquele que, faço por fazer. Não, eu sei exatamente por que eu tô fazendo isso aqui. E tenho o alquimista, que ele é mais espiritual, que ele é mais conectado, visionário. Ele já tem aquela coisa de tudo coopera ao meu favor, tudo coopera ao meu favor, é aquilo que a pessoa fala assim, eu passei por uma batalha na vida. Ok, cooperou para chegar aqui firme e forte. Estamos seguindo. E não é aquele que ignora o mundo físico, não. Ele sabe integrar todo mundo, o mundo físico, mental, espiritual e emocional. E transforma as dores em poder. Então aqui eu tenho alguns exemplos de alguns personagens para a nossa construção aqui da nossa nova realidade, que também vou explorar mais um pouquinho dentro do material de apoio que está o link aqui embaixo. Só que hoje eu quero que você entenda que para realmente acessar aquela nova realidade, até no vídeo passado eu falei, né? Você está em dois quartos, um da escassez e o outro da prosperidade e abundância. Só que cada um tem um guardinha. O guardinha do seu quarto da escassez, ele deixou você sair de lá. E aí, você foi lá pro quarto da prosperidade. Mas o guardinha falou assim: olha, você pode até entrar, mas eles vão te expulsar, porque você não tá na vibração correta. Para você entrar no quarto certo, que seria a nossa realidade certa, você precisa mudar o seu interno. Com a lei da correspondência, tudo que é dentro está fora. Se tudo que está dentro é o que está fora, você precisa começar a mudar. Vadim Zeland, que é o autor da técnica do Transurf, ele fala que o mundo físico, ele é como se fosse um espelho. Ele só reflete aquilo que você já tem dentro de você. Então, para isso, você precisa criar um novo personagem. E eu não estou falando para você ser uma pessoa completamente diferente. Mas, vamos supor que você está representando hoje a um personagem que ele é fracassado, ele se sente derrotado, sem direção, ele fala, eu nunca vou conseguir, não tem autoestima. Então você vai começar a perceber qual o personagem que você está vibrando hoje. Porque você precisa mudar a característica desse personagem. Inclusive, tem um e-book que eu vou deixar também no material de apoio, que eu falo sobre a manifestação. O e-book se chama Método Manifestação Alinhada. Por quê? Você consegue mudar sua frequência e trazer essa realidade, deslizar para essa realidade, se você conseguir mudar quem você é. Por isso que na lei da atração eles falam: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, uma pessoa que tá lá no quarto da abundância, ela não vai ficar pensando, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Ela vai pensar, qual que é o fato? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Ok, o que que eu vou fazer agora para gerar esse dinheiro? Agora, uma pessoa que é fracassada, ela vai falar assim: eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho ideia de nada. A pessoa já começa com essa limitação. Então, não cabe lá no quarto da prosperidade. Você precisa começar a perceber o que que eu estou interpretando aqui. Quais são os pensamentos que eu tenho? Então, você vai fazer uma listinha. Quais são os pensamentos que geralmente eu tenho para as coisas? Para tudo, tá? Tanto positivo quanto negativo. Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu reajo aos meus desafios? Quais são as minhas emoções que dominam o meu dia? Inclusive, eu falei do diário para você anotar como que você se sente durante os seus dias. O que que eu falo para mim internamente quando eu erro, quando alguma coisa não me agrada?
Qual que é o diálogo mental que fica na minha mente? Sua postura física. Como é que eu me visto? Como é que eu me comporto perante as pessoas? Qual a minha postura? Minha postura é mais para baixo ou minha postura é mais alinhada? Como é que é meu tom de voz? Ele é mais baixo? Ele é mais alto? Agressivo? Começar a entender o personagem para você conseguir montar um personagem que acessa o quarto lado da abundância. E isso você vai ter que olhar para você. Principalmente interno, diálogo interno, o que, que eu tô sentindo, como é que eu reajo, porque primeiro é tudo interno, depois vem para o mundo externo. E eu falei aqui também de questão física, porque você acaba refletindo, o que tá dentro é o que tá fora. Então, se você é uma pessoa cabisbaixa, até sua roupa vai estar desalinhada. E eu não tô falando, ai, mas tem que. Não, gente. É pensar se eu tô bem, tô com autoestima lá em cima, tô curtindo a minha vida, tô feliz, como é que eu me visto? Bem, eu me visto bem, eu vou querer cuidar do meu corpo, eu vou querer me alimentar melhor. Então hoje o exercício é: que tipo de personagem eu tô vivendo? Você vai definir isso. E no nosso próximo vídeo a gente vai começar a montar um novo personagem para acessar a nova realidade com mais facilidade. E outra coisa, se você não fizer isso, igual o guardinha do quarto da prosperidade falou, você pode até entrar, você entra ali. Para você sustentar, ficar no quarto da prosperidade, você precisa realmente ser uma pessoa próspera internamente. Mesmo que no mundo físico você ainda não tenha, mesmo que no físico ainda não seja palpável. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Sabe aquela pessoa bonita? Você olha pra ela e fala, nossa, que pessoa bonita, você tá doido pra conhecer aquela pessoa. Aí você começa a conversar com aquela pessoa. E aí você fala, nossa, mas essa pessoa tem uma aparência assim, tão bonita, mas ela não tem conteúdo, não tem o que sustente ela ali numa conversa. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai se afastar. Por isso que o guardinha falou: você pode até entrar, mas vão te tirar de lá. Porque você não está sendo, não está vibrando realmente o tempo todo na prosperidade. Você vai vibrar por uns instantes, o guardinha vai deixar você entrar. E aí, quando você começar a conviver com aquelas pessoas, fala assim: não, desculpa, você está no lugar errado. Você vai ter que sair daqui. E às vezes não é nem porque você, ai, a pessoa não tem, não, é atitude. Atitude mesmo da pessoa. Porque quando você está internamente voltado para a prosperidade, para a abundância, é isso que você vai olhar. E automaticamente as suas ações vão ser em prol desse sentido, da abundância, da prosperidade. Então, define hoje. Tem essas perguntas no material de apoio aqui embaixo. Vou deixar linkado também a indicação dos livros do Kai Byron que eu estou usando, do Transurf, também do Vadim Zolan. E a gente vai construir o personagem para você realmente entrar e ficar naquela realidade. Porque você pode entrar sim, mas você pode ser expulso se você não tiver realmente sendo quem você precisa ser, o personagem. Então vamos lá. Um beijo e até o próximo vídeo.